Olá pessoal, meu nome é Flávio Cota e eu sou especialista em aplicações da GE. Hoje nós vamos falar sobre aplicações avançadas dos equipamentos de raio-x, o Volume Rad e o Dual Energy. O Volume Rad ela é uma aquisição em que consiste de uma série de exposições de baixa dose durante uma única varredura com receptor estático. E o tubo segue deslocando de forma angular, de uma ponta a outra, de forma limitada. Após a aquisição, o sistema ele vai reconstruir as imagens em forma de planos paralelos ao receptor. Então, faz a varredura e do plano próximo ao receptor até o plano mais distante, ele vai iniciar essa reconstrução em vários cortes, como se fossem cortes tomográficos. E é uma aquisição que serve para a gente dissociar estruturas conforme o plano. Se compararmos com a tomografia linear antigamente, você fazia varredura angular com tubo, porém o receptor de imagens, seria no caso ou o cassete ou o chassis, ele tinha que acompanhar compensando essa angulação. E o que ocorria é que você tinha apenas uma região com uma certa definição e todo o restante da estrutura com borramento, sem definição. E o volume rádio nos permite desassociar plano a plano, vendo cada estrutura de maneira mais evidente. Então, conforme a configuração do equipamento, nós temos a possibilidade de realizar esse exame tanto na mesa quanto na estativa mural. E esse tipo de aquisição, nós vamos encontrá-los disponíveis tanto nos equipamentos XR646 quanto no XR656, também em suas versões HD. Essa aquisição ela é feita usando os receptores tanto na mesa ou na estativa, nas regiões do tórax e abdômen, coluna ou extremidades. Podemos fazer tanto aquisições PA ou AP, ou aquisições lateral também. O uso clínico dessa técnica é para a gente poder avaliar posicionamento de implantes, seja uma prótese de quadril ou um implante no punho, no antebraço. Podemos melhorar a visibilidade, aumentar a confiança clínica. O fluxo de trabalho ele é bem simples. Bom, primeiro a gente vai selecionar o nosso paciente da nossa lista de trabalho, ou adicioná-lo manualmente, conforme a necessidade. Vamos selecionar o protocolo correspondente, se vamos fazer uma aquisição de tórax, de coluna, ou alguma extremidade. Nós vamos selecionar o protocolo correspondente e aceitar para seguir a aquisição. Vocês podem notar, conforme a setinha está apontando, que o protocolo selecionado ele já vem descrito como volume rad. Isso já vai facilitar na hora de selecionar. É fundamental que a gente selecione um protocolo que possua a técnica volume rad, senão você não vai conseguir fazer essa aquisição. A seguir, então, a gente vai posicionar o paciente, seja na estativa, na mesa, conforme a anatomia que nós vamos estudar. Podemos ver aqui à esquerda a imagem do paciente posicionado para um tórax e na mesa posicionado para um abdômen, por exemplo. Vamos selecionar o tamanho do paciente no equipamento, conforme a sua estrutura, um adulto médio, grande, ou um paciente pediátrico. Selecionaremos também os parâmetros adequados, conforme a anatomia, ou seja, se eu vou utilizar também controle automático de exposição, se eu vou colocar a técnica manual, então a gente vai, conforme a anatomia, colocar os parâmetros radiográficos de acordo com cada estrutura.
nós vamos pedir para que o paciente encha o pulmão, prenda a respiração conforme a necessidade, ou que pare de respirar. Vamos realizar a exposição. Será feito um primeiro disparo que servirá como se fosse um scout, na verdade, né? Para a gente poder avaliar se o paciente está bem posicionado, se está bem colimada a imagem. Caso seja necessário fazermos outra exposição, vamos clicar no botão assinalado, que seria o Retake Scout, para que ele possa refazer essa radiografia. Tendo sido feito, a gente vai usar o botão do autoposicionador para a gente poder posicionar o tubo na posição correta de aquisição. Ele vai automaticamente e aí sim a gente faria o disparo. Ao final dessa aquisição, podem notar que é gerado várias imagens da região que a gente está adquirindo. Então, cada imagenzinha dessa corresponde a um slice com uma determinada espessura, a uma determinada altura distante do detector. Com isso, a gente, com essas recomendações, pedindo para o paciente parar de respirar, não se movimentar, a gente consegue evitar certos tipos de artefatos de movimento, como borramento e tudo mais. Aqui temos um exemplo de uso do volume RAD. O paciente deu entrada com uma dor nessa região torácica anterior, né? E foi feita a radiografia simples, onde a princípio não havia sido evidenciado nenhum tipo de lesão. Como ela foi submetida à aquisição volume RAD, podemos observar que foi evidenciado um traço de fratura. Pode notar que a imagem da clavícula se encontra melhor definida e as áreas ao redor a gente perde um pouco de definição, mas a gente foi navegando conforme os cortes e encontramos a lesão. Uma outra forma de se utilizar o volume RAD é no controle mesmo de fratura. Nesse caso, temos um paciente com uma fratura no punho, onde estava com gesso. Então, muitas vezes, a técnica radiográfica para uma aquisição de paciente com gesso, ainda assim, não evidencia tão bem a estrutura óssea. Feita a aquisição volume RAD, nós podemos notar que o traço de fratura ficou bem evidenciado. A suspeita de fratura de escafóide, por exemplo. Este caso é um caso de um paciente que sofreu uma queda apoiando a mão ao chão, estava sentindo dor. A radiografia simples não apresentou claramente uma fratura, embora haja uma imagem suspeita, mas após ter sido submetido à técnica do volume RAD, foi possível demonstrar mais claramente essa fratura. Aqui, um outro exemplo para implantes metálicos. Pode notar na figura à esquerda, né, a radiografia simples do punho, evidenciando ali, né, o implante metálico, porém você não vê muito bem, né, a região da fratura. Quando você olha para a segunda imagem, você vê, além do implante metálico, você percebe também que ali há ainda região para se consolidar da fratura ocorrida. Nessa imagem do tórax, por exemplo, é possível perceber uma lesão no lobo superior direito. Através da aquisição do volume RAD, foi possível evidenciar, podemos ver ali na imagem à direita, essa imagem dessa lesão de forma mais definida. Vemos também ali traqueia, carina, brônquios com maior definição comparado com a outra imagem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a aquisição Dual Energy. O Dual Energy também é uma técnica opcional, né, na qual ela pode estar presente tanto nos equipamentos 646 quanto no equipamento 656 ou suas versões HD, né? Ela está validada apenas para estudos de tórax e abdômen,
nos quais duas exposições são feitas em rápida sucessão, ou seja, quando você faz o disparo, é feito um primeiro disparo de alta energia e logo a seguir, em 0,2 de segundo, ele já faz um segundo disparo de baixa energia. Essas imagens elas serão processadas para criar uma imagem de tecido mole e aí vai utilizar a outra imagem para fazer uma subtração e fazer uma imagem de tecido ósseo. É importante que a gente tenha consciência de sempre utilizar uma técnica correspondente à anatomia, correspondente ao tamanho do paciente, para que a gente possa, sim, obter uma boa imagem e conseguir utilizar bem essa ferramenta. Podem notar aqui que um exemplo das 3 imagens, né? A primeira imagem standard, que a gente obteria normalmente, a segunda imagem seria de partes moles, e essa terceira, uma imagem óssea. A exemplo aqui do tórax, a primeira imagem, uma imagem padrão, né? Como havia dito. Essa segunda, uma imagem para partes moles. Podem notar que nessa nós não vemos tão bem assim as costelas, né? Quando o paciente consegue cooperar, a gente consegue subtrair a imagem das costelas, deixando apenas parênquima pulmonar. E nessa terceira imagem, a gente tem uma imagem para estruturas ósseas, calcificações. Uma imagem de abdômen, por exemplo, temos a imagem standard, padrão, uma imagem evidenciando partes moles e uma segunda já evidenciando estrutura óssea, calcificações. Bom, como já mencionado, essa técnica está disponível apenas nos equipamentos 646 e no 656 e nas suas versões HD. Essa aquisição pode ser feita tanto na estativa quanto na mesa de exames e as únicas anatomias validadas para essa técnica são as anatomias do tórax e de abdômen. E somente em projeções AP ou PA. Validação clínica apenas para adultos, só para não esquecermos. Qual é o uso clínico, né, dessa ferramenta? A ideia de usar o Dual Energy é melhorar a conspicuidade da patologia torácica ou abdominal e melhorar a especificidade nas calcificações. Ou seja, nós precisamos dar detalhes em certas estruturas. Certos exames de tórax, por exemplo, quando a gente faz uma radiografia, pode apresentar imagens sugestivas de lesões, porém, muitas vezes você teria que já submeter o paciente a uma tomografia ou outro exame, e se, dependendo da rotina do local, já utilizássemos o Dual Energy, já poderíamos estar evidenciando certas lesões. O fluxo de trabalho, assim como o volume rádio, iniciamos selecionando o nosso paciente da nossa lista de trabalho ou adicionando manualmente. Vamos selecionar um protocolo ou de tórax ou de abdômen, né, que possua a técnica Dual Energy. Note que na lista de aquisições ou de incidências, vemos ali assinalado que sempre vai ter um protocolo com a sigla DE, indicando Dual Energy, seja em AP ou em PA. Então, selecionaremos essa aquisição, posicionaremos nosso paciente conforme o estudo necessário, seja na mesa, seja na estativa, faremos aí depois a escolha conforme o tamanho do paciente, colocaremos a técnica de acordo com a sua estrutura, com o seu porte. Uma dica, pacientes com porte mediano, o ideal seria utilizar uma alta quilovoltagem de cerca de 120 kV. Né? O alto kV que a gente vai trabalhar no Dual Energy ficaria entre 110 e 150 kV, e o baixo kV seria entre 60 e 80. Essa diferença de potência, né, de penetração, é o que vai nos ajudar com o algoritmo de reconstrução a produzir as imagens tanto de partes moles quanto para ossicalcificações. Uma observação que para o Dual Energy não é recomendado o uso do filtro de cobre, pois isso vai diminuir a efetividade da subtração, né?
vamos pedir para o paciente encher o pulmão, prender a respiração, não se movimentar, conforme o estudo, né, desejado. E faremos a exposição. Lembre-se, o Dual Energy ele faz 2 disparos consecutivos. Então, é importante que você mantenha o disparador pressionado. Vocês vão ouvir os 2 bips, um no primeiro disparo e a seguir o segundo. Só então você poderá soltar o disparador, para que ele tenha as informações necessárias para poder realizar a exposição. Feita a exposição, vocês podem notar à esquerda, né? Acima nós temos uma imagem bruta, que foi adquirida com baixa energia, e uma segunda imagem bruta, adquirida com alta energia. Isso vai implicar no algoritmo de reconstrução o uso dessas imagens produzindo, você pode ver ao lado direito, né, de baixo para cima, temos uma imagem padrão, e logo após ele vai usar essa subtração do Energy para produzir tanto a imagem de partes moles quanto a imagem óssea. As recomendações gerais, claro, isso para todo exame, né, é que o paciente não se mova, não respire em horas inadequadas. A gente tem que ficar atento aos artefatos de movimento, linhas ósseas, né, em tecido mole, áreas saturadas. Por exemplo, podemos ver, né, essa região saturada, como na borda do coração, assim que você faz a aquisição durante uma sístole. Pode ver indicando aí pela seta vermelha. O tamanho de paciente, né, o equipamento entende que um adulto pequeno teria cerca de até uns 22 centímetros, menos de 22 na verdade. O adulto médio ficaria entre os 22 e 27 centímetros e um adulto grande são os pacientes acima de 27 centímetros de espessura. É importante selecionar corretamente porque na hora de se processar essa imagem, o equipamento, além de usar o processamento correto, ele vai trabalhar um perfil de brilho e contraste de acordo com essa espessura selecionada. Esse protocolo do Energy ele não é recomendado para pacientes pediátricos, né? Isso é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Uma vez estabelecidos os protocolos, né, no local que vai ser utilizado o Dual Energy, ele tem essa capacidade de obter uma imagem sem estar adicionando mais tempo de aquisição. Ou seja, isso não vai implicar numa demora no seu exame, porque a aquisição ela é muito rápida. Apenas vai agregar mais informações benéficas ao seu estudo clínico, agregando valor ao seu exame. O interessante é que nós podemos utilizar nas imagens de tórax, pré-determinar isso, estipular para uso pacientes a partir de uma determinada idade, para pacientes que já têm um histórico de câncer, para trabalhadores industriais, quem trabalha em carvoaria, quem trabalha com amianto, por exemplo, nós vamos ver um caso interessante, pneumotórax, quando utilizamos essa subtração em partes moles, vocês vão perceber que a imagem de pneumotórax ela fica mais evidente. Nos exames de abdômen, se temos um pneumoperitônio, por exemplo, para evidenciá-lo, detecção de cálculos, por exemplo, ou obstrução intestinal. É uma recomendação interessante. Com relação à dose, né, a dose efetiva aí do estudo de Dual Energy, nessa aquisição PA ou AP, chega a ser de 120% a 130% em relação ao estudo de um tórax. Se formos comparar um estudo tórax PA e lateral com uma aquisição PA Dual Energy, por exemplo, o estudo de Dual Energy ele tem menos dose comparado a um tórax PA e perfil, né? No estudo de abdômen seria um aumento de cerca de 20%, ou seja, o abdômen alcançaria no máximo 120% da dose em relação a apenas um abdômen simples. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns casos interessantes. Nesse primeiro caso, a gente tem um paciente de 66 anos, de sexo feminino, onde ela foi fazer o seu exame de rotina. A cada 6 meses ela costuma fazer e no resultado foi descrito uma anomalia no lobo superior esquerdo, né, do pulmão dela.
E isso foi descrito como uma anomalia, mas algo que seria relacionado à estrutura óssea, né? Ali na altura da quarta costela. Então, ela foi embora, retornou depois ao serviço de radiodiagnóstico e desta vez, né, ao retornar ao hospital, o hospital havia implantado um protocolo para que os pacientes acima de 60 anos, a partir dos 60, na verdade, fossem submetidos à aquisição com Dual Energy. Todos os pacientes que fariam exames de tórax passariam a usar essa rotina agora em seus exames. Né? Eles haviam instalado o novo equipamento, então essa paciente se submeteu. E ao ser submetida à aquisição ao Dual Energy, vocês podem notar agora que aquela imagem localizada na região da altura da quarta costela, pode notar que a estrutura óssea ela foi removida. E ali a gente pôde evidenciar um nódulo de 12 milímetros. Né? Antes, apenas com aquela radiografia simples do tórax, a gente não tinha essa possibilidade de afirmar. Quando fizemos a aquisição com essa técnica, subtraindo essa imagem das costelas, tivemos essa surpresa, né, esse nódulo apresentado. E na imagem óssea, a gente pôde verificar que não havia realmente nenhum tipo de lesão óssea ali na altura da quarta costela. Apenas foi percebido que ficou mais evidenciada, então, a calcificação, né, a calcificação das cartilagens costais. Por isso, é interessante termos essas duas imagens para observar. Essa paciente ela foi imediatamente encaminhada ao serviço de tomografia, foi feita a tomografia de tórax e na tomografia de tórax foi confirmado esse nódulo de 12 milímetros. Então, podemos ver aí que a técnica do Dual Energy foi muito útil para essa paciente, né? A partir daí, então, o hospital começou a fazer algumas alterações. Agora, a rotina de estudos com Dual Energy para pacientes a partir dos 40 anos foi implantada. Então, todos os pacientes que têm 40 anos ou mais passarão nos seus estudos de tórax fazer o PA deles com a aquisição Dual Energy. Um outro caso bem interessante, né, que é um paciente que estava assintomático, foi apenas realizar o seu estudo de rotina de tórax, fez o PA normalmente e para descartar qualquer problema das vias aéreas, né, o radiologista sugeriu fazer uma oblíqua e assim pudesse ver toda a região da traqueia, da carina, brônquios, ter uma ideia da silhueta cardíaca. Só que quando foi feito, né, foi feito com a técnica Dual Energy, essa oblíqua. E vocês podem ver que nas imagens de partes moles foi possível confirmar que não havia nenhum tipo de alteração, né, nessa região aqui da traqueia, brônquios. Porém, quando foi visto a imagem para osso e calcificação, foi notado calcificação nas artérias coronárias. Podemos notar aqui, próximo, na área cardíaca, né, que nós evidenciamos aqui, então, uma calcificação das artérias coronárias. Esse paciente, ele estava totalmente assintomático para qualquer doença cardiovascular, não tinha queixa alguma. Então, no seu estudo de rotina, foi evidenciado e imediatamente ele foi encaminhado ao setor de cardiologia para passar por toda a avaliação e seguir com o acompanhamento. Notem aí, tá vendo? Evidenciando aí essas calcificações das artérias coronárias. Bom, falamos aqui, né, da imagem das calcificações coronárias. Esse é um exemplo que nós temos de aplicação clínica, né, para o uso do Dual Energy. Temos também aqui
trabalhadores que trabalharam bastante com indústria de amianto, telhas, né? Temos um caso interessante, você pode ver que nessa primeira imagem, na imagem padrão, não notamos quase alteração alguma no pulmão desse paciente. Nessa segunda imagem, na imagem central de partes moles, né, ainda assim não foi possível evidenciar, mas claro, né, o que foi inalado pelo paciente, o amianto, ele foi evidenciado já na imagem de calcificação. Podem observar no pulmão direito essas estruturas, né, causadas pelo amianto. Hoje é bem difícil você conseguir evidenciar tão claramente, né, certas estruturas. Então, essa ferramenta seria bastante útil nesses estudos. Percebem, né, a primeira imagem sem qualquer alteração. Nessa segunda imagem de partes moles, ainda assim não vemos tão claro, mas na terceira temos uma melhora aqui no pulmão direito, uma melhora de visualização, né, no pulmão direito, evidenciando esses pontos mais escuros. No exame de abdômen, por exemplo, uma pielografia, você pode observar que na primeira imagem nós temos a imagem padrão, né, vemos ali cálices renais, vemos um pouco do trajeto do ureter e um pouco da bexiga. Temos aqui a evidenciação de partes moles na imagem central e na imagem óssea, podem notar que ficou mais realçado tanto a área óssea quanto a área que foi contrastada. Então, se houvesse, por exemplo, houver algum cálculo obstruindo ou alguma obstrução nesse caminho, a gente teria a possibilidade de evidenciar, porque retirando essa imagem de partes moles, daríamos mais ênfase nessa imagem contrastada, por exemplo. Pode ver aqui a primeira imagem, né? Na segunda, evidenciando mais a região de partes moles. E a terceira, a gente tendo um pouco mais de evidência, tanto das lojas renais, ureteres e bexiga do paciente. Nesse outro caso, temos aqui uma imagem padrão, onde vemos pequenos pontos no tórax, porém sem poder evidenciar tanto. Nessa segunda imagem, já temos como a imagem de partes moles, com estrutura óssea subtraída, podemos verificar mais claramente nesses vários nódulos pulmonares. Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim, né, dessa partilha de conteúdo aí a respeito das nossas aplicações, que tanto o Dual Energy quanto o Volume Rad, né? Não se esqueçam, né, essa nossa apresentação ela ficará disponível em breve na nossa plataforma online, então não deixe de acessar no link aí da descrição. E tanto essa quanto outras apresentações estarão disponíveis. Acesse o link. Através do link da Corrente do Bem, como vocês podem ver aí nessa descrição, vocês podem se cadastrar e ter acesso gratuito de todo o conteúdo dessa matéria, por exemplo. Basta seguir os informes e as descrições nos próximos slides para que vocês possam fazer para que vocês possam se inscrever, ter acesso, comentar. Vai ser muito interessante o projeto que nós temos lá do fórum. Se tiverem dúvidas, acesse lá, deixe seu comentário, coloque sua dúvida, sua pergunta e nós estaremos respondendo a vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação e até mais.